Esta é uma história totalmente fictícia, criada exclusivamente para entretenimento. Todos os personagens e acontecimentos são imaginários. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Minha noiva me chamou pelo nome errado. Foi assim que descobri o amante. Eu estava sentado na varanda do apartamento, revisando pela terceira vez a lista de convidados do casamento. Faltavam apenas 6 semanas para o grande dia, e cada detalhe precisava estar perfeito. Havia investido minhas economias naquela festa, escolhido cada elemento pensando em realizar o sonho da mulher que eu amava. Marina entrou na varanda segurando 2 xícaras de café, sorrindo daquele jeito que sempre me desarma. "Agradeço, Tiago", ela disse naturalmente, entregando uma das xícaras. O mundo parou naquele instante. Senti meu estômago revirar, mas mantive a expressão neutra. Tiago. Ela me chamou de Tiago. Meu nome é Marcelo. Sempre foi Marcelo. Peguei a xícara como se nada tivesse acontecido, observando ela se sentar ao meu lado completamente alheia ao que acabara de fazer. "Está tudo bem com a lista?" ela perguntou, inclinando a cabeça para ver os papéis. "Está perfeito", respondi, forçando um sorriso. Minha mente acelerou. Tiago. Quem era Tiago? Em todos os nossos 2 anos juntos nunca ouvi esse nome. Ela falou com tanta naturalidade, tanta familiaridade, como se fosse algo automático. Aquele não foi um erro qualquer. Foi um deslize de quem está acostumada a pronunciar aquele nome, de quem vive aquele nome. "Você parece distante", ela comentou, tocando meu braço. "Está nervoso com o casamento?" "Só cansado", murmurei, desviando o olhar para o horizonte. Terminamos o café em silêncio. Ela folheou uma revista de decoração, completamente tranquila, enquanto meu mundo desmoronava por dentro. Não houve pedido de desculpas, não houve correção constrangida. Ela simplesmente seguiu como se nada tivesse acontecido. E talvez para ela realmente não tivesse. Talvez eu fosse apenas parte de uma rotina conveniente, enquanto Tiago ocupava outro espaço na vida dela. Naquela noite, fingi estar dormindo quando ela se deitou ao meu lado. Senti o peso da sua presença na cama. Ouvi sua respiração se acalmar até se tornar profunda e regular. Fiquei acordado até o amanhecer, olhando para o teto, processando cada sinal que ignorei, cada vez que ela chegou tarde, cada mensagem que ela apagava rápido demais. Não ia confrontá-la. Não ia fazer cenas dramáticas ou exigir explicações que só trariam mentiras elaboradas. Naquele momento, tomei uma decisão fria e definitiva. Eu simplesmente ia desaparecer da vida dela. Ia cancelar aquele casamento, deixar aquela cidade e reconstruir minha existência longe de qualquer lembrança daquele nome. Tiago poderia ficar com ela. Eu merecia mais do que ser confundido com outro homem na minha própria casa. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza absoluta. Não havia mais dúvidas. Não havia espaço para conversas ou tentativas de entender o que aconteceu. Enquanto Marina tomava banho, peguei meu celular e digitei uma mensagem simples e direta. "O casamento está cancelado. Não me procure. Cuide bem de si mesma." Apertei enviar e, sem hesitar, bloqueei o número dela em todas as redes sociais, aplicativos de mensagem e contatos telefônicos. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas não era medo. Era liberdade começando a pulsar nas minhas veias. Liguei para meu chefe imediatamente. Aquela proposta que recebi 3 meses atrás para gerenciar projetos na filial de Curitiba ainda estava de pé? Ele ficou surpreso, mas confirmou que sim. "Aceito. Preciso começar essa semana." Ele hesitou, mencionou burocracias, prazos, mas eu insisti. Ele percebeu minha determinação e concordou em acelerar tudo. Ouvi o chuveiro parar. Marina sairia do banheiro em minutos. Não podia estar ali quando isso acontecesse. Joguei roupas numa mala, documentos importantes numa mochila, peguei meu notebook e saí do apartamento sem olhar para trás. Deixei as chaves na meseta da portaria com um bilhete simples para o síndico. "Por favor, entregar para Marina quando ela descer." Meu celular começou a vibrar insistentemente. Eram ligações de números desconhecidos. Ela estava tentando me alcançar através de amigos, da família dela, de qualquer pessoa. Desliguei o aparelho completamente.
Dirigi até a imobiliária, expliquei que precisava rescindir o contrato do apartamento e paguei a multa sem pestanejar. O corretor tentou me fazer mudar de ideia, mas meu rosto deve ter demonstrado que não havia negociação possível. Passei a tarde organizando minha mudança relâmpago. Contratei uma empresa para embalar e transportar meus pertences essenciais para Curitiba. O resto? Doei para instituições. Não queria carregar memórias em caixas. Cancelei a reserva do buffet, do salão de festas, da decoração. Cada ligação era uma corrente se partindo. Os fornecedores ficavam sem entender, mas eu repetia a mesma frase. Mudança de planos. Favores tornar o que for possível. No final da tarde, já estava na estrada. 700 quilômetros me separavam daquela vida. Liguei o rádio e deixei a música preencher o silêncio do carro. Não chorei. Não senti raiva. Senti apenas um peso gigantesco sendo erguido dos meus ombros. Marina teria que lidar com as consequências sozinha. Eu estava renascendo naquela rodovia, quilômetro após quilômetro, deixando para trás um homem que aceitava migalhas disfarçadas de amor. Cheguei em Curitiba numa manhã fria de segunda-feira. A cidade me recebeu com um céu cinzento e uma sensação estranha de recomeço. No primeiro dia na construtora, fui apresentado à equipe e aos projetos em andamento. Era uma empresa especializada em empreendimentos de alto padrão. Algo completamente diferente do que eu fazia antes. Você é o Marcelo? Uma voz feminina me tirou dos pensamentos enquanto eu analisava plantas na sala de projetos. Sim, sou eu, respondi, levantando os olhos. Patrícia Almeida, diretora comercial. Ela estendeu a mão com um sorriso profissional. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Precisamos conversar sobre alguns projetos específicos. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho com uma intensidade que eu mesmo desconhecia. Acordava às 5 da manhã, ia para o escritório e só saía quando todos já tinham ido embora. Cada projeto era uma oportunidade de provar meu valor, de construir algo novo. A dor que carregava se transformava em foco absoluto. Patrícia percebeu minha dedicação. Numa tarde, ela entrou na minha sala sem avisar. Marcelo, preciso falar com você. Ela puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Tenho observado seu desempenho. Você tem um talento raro para visualizar potencial onde outros veem apenas números. Agradeço a confiança. Respondi sem saber onde aquilo ia dar. Quero propor uma sociedade. Ela abriu uma pasta com projetos. Tenho terrenos em regiões nobres que precisam de projetos exclusivos. Você cria, eu vendo, dividimos os lucros. 50% para cada um. Fiquei em silêncio, processando a proposta. Era arriscado, mas também era exatamente o tipo de oportunidade que eu precisava. Por que eu? Perguntei, genuinamente curioso. Porque você não está apenas trabalhando, está reconstruindo algo. Ela me encarou com seriedade. Reconheço fome de vencer quando vejo. Já passei por isso também. Aceitei a proposta naquela mesma tarde. Nos meses seguintes, desenvolvemos 3 projetos residenciais que se tornaram referência na cidade. Cada reunião com investidores, cada aprovação de financiamento, cada contrato assinado, era uma prova de que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Minha conta bancária começou a crescer de forma surpreendente. Comprei meu primeiro apartamento em um bairro sofisticado, um lugar que nunca teria considerado antes. Troquei meu carro velho por um modelo importado. Não era ostentação. Era resultado de trabalho duro e escolhas certas. A dor de ter sido chamado pelo nome errado ainda existia, mas estava sendo substituída por algo maior. Orgulho próprio, realização genuína e a certeza absoluta de que aquele erro dela foi o melhor presente que a vida poderia ter me dado. 6 meses haviam se passado desde que deixei tudo para trás. Olhei no espelho uma manhã e mal reconheci o homem refletido. Havia perdido peso, ganhado massa muscular e, principalmente, recuperado algo que pensei ter perdido para sempre: dignidade. Comecei a frequentar uma academia perto do escritório. O personal trainer, um cara chamado Douglas, notou minha determinação logo na primeira semana. Você treina como se estivesse fugindo de algo, ele comentou, ajustando a carga da máquina. Estou, respondi sem elaborar.
Estou fugindo da versão de mim mesmo que aceitava menos do que merecia. Ele sorriu e não perguntou mais nada. Passou a me treinar com mais intensidade, respeitando aquela motivação silenciosa que me movia. Cada gota de suor era uma camada de dor sendo expelida do meu corpo. Investi em terapia também. A psicóloga, a doutora Fernanda, me ajudou a entender que eu não estava apenas superando uma traição. Estava reconstruindo minha autoestima do zero. Você percebe que está se tornando alguém completamente novo? Ela perguntou durante uma sessão. Estou me tornando quem sempre deveria ter sido. Corrigi. Só precisei perder tudo para encontrar coragem de buscar mais. Matriculei-me em cursos de especialização em arquitetura sustentável e design de interiores. Passava noites estudando, absorvendo conhecimento como uma esponja. Cada certificado conquistado era uma declaração ao universo de que eu não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. Os projetos com Patrícia multiplicaram. Nosso último empreendimento, um condomínio de casas ecológicas, esgotou todas as unidades antes mesmo da conclusão das obras. Recebi convites para palestrar em universidades sobre arquitetura sustentável e viabilidade econômica em projetos verdes. Marcelo, você virou referência nessa área. Patrícia disse durante um almoço executivo. Tenho recebido ligações de investidores de outros estados querendo conhecer seu trabalho. Comprei um apartamento maior, em um prédio moderno com vista para o Parque Barigui. Decorei cada cômodo pessoalmente, escolhendo cada móvel, cada quadro, cada detalhe que refletisse quem eu era agora. Não havia mais rastros da vida antiga. Nem fotos, nem lembranças, nem saudades. Uma noite, sentado na varanda do meu novo lar, bebi um vinho sozinho observando as luzes da cidade. 6 meses atrás eu estava destruído, planejando um casamento com alguém que nem sabia meu nome direito. Agora, eu tinha mais do que sucesso profissional ou estabilidade financeira. Tinha algo infinitamente mais valioso: paz de espírito e respeito próprio. Marina me libertou sem saber, e eu transformei aquela liberdade em poder. Estava revisando contratos no escritório quando minha secretária entrou com uma expressão estranha no rosto. Marcelo, tem uma mulher na recepção querendo falar com você. Ela diz que é urgente. A Carolina hesitou antes de continuar. Ela parece desesperada. Meu estômago se apertou. Sabia exatamente quem era antes mesmo de perguntar. Como ela me encontrou? Pode deixá-la subir? Respondi, mantendo a voz firme. Marina entrou na sala minutos depois. Estava diferente. O cabelo mais curto, roupas simples, olheiras profundas, nada daquela mulher impecável que conheci. Ela parou na porta como se esperasse permissão para se aproximar. Oi, sua voz saiu fraca, quase inaudível. Marina. Cumprimentei friamente, sem me levantar da cadeira. Como me achou? Amigos em comum? Suas redes sociais? Não foi difícil. Ela deu um passo à frente. Marcelo, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Voltei minha atenção para os papéis na mesa. Deixei tudo muito claro há 6 meses. Por favor. Ela se aproximou da mesa. Só me escuta 5 minutos. Eu mereço essa chance. Você merece? Levantei os olhos, encarando-a diretamente. Você perdeu o direito de merecer qualquer coisa minha no momento em que me chamou pelo nome de outro homem. Foi um erro. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu estava confusa, assustada com o casamento, com a responsabilidade, mas nunca deixei de te amar. Amor não confunde nomes, Marina. Minha voz saiu cortante. Amor não precisa de justificativas elaboradas. Simplesmente sabe quem está ao lado. Eu terminei com ele. Ela soluçou. Percebi que cometi o maior erro da minha vida. Você era tudo que eu precisava e fui idiota demais para valorizar. Fico feliz que tenha chegado a essa conclusão. Me levantei, contornando a mesa. Mas chegou tarde demais. Eu não sou mais aquele homem que estava planejando um casamento com você. Aquele cara morreu na estrada entre São Paulo e Curitiba. Marcelo, por favor. Ela tentou tocar meu braço, mas recuei. Olha para mim, Marina. Abri os braços, mostrando meu escritório, meu terno italiano, minha nova realidade. Você me fez um favor.
Me libertou de uma vida medíocre ao lado de alguém que nunca me respeitou de verdade. Hoje eu tenho mais do que jamais tive, e conquistei tudo isso justamente porque você não está mais na minha vida. Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra como golpes. Agora, se me der licença, tenho uma reunião importante. Abri a porta da sala. Cuide-se, Marina. Sinceramente desejo que encontre o que procura. Só não será comigo. 2 semanas depois do encontro com Marina, decidi almoçar num restaurante japonês perto do escritório. Era um lugar tranquilo que descobri recentemente, perfeito para escapar da correria. Pedi meu pedido habitual e me sentei numa mesa próxima à janela. Essa vaga está ocupada? Uma voz suave me tirou da leitura de e-mails no celular. Levantei os olhos e vi uma mulher de jaleco branco, cabelos presos num coque despretensioso e um sorriso cansado, mas genuíno. Fique à vontade. Indiquei a cadeira vazia. Obrigada. O movimento está impossível hoje. Ela sentou com um suspiro de alívio. Plantão de 12 horas não combina com fila de restaurante. Médica? Perguntei, guardando o celular. Cirurgião ortopedista. Helena. Ela estendeu a mão. Marcelo? Arquiteto. Retribuí o cumprimento. Nos dias seguintes, nossos almoços coincidiram mais vezes. Não era planejado, mas acontecia naturalmente. Helena tinha uma forma refrescante de ver o mundo. Falava sobre cirurgias complexas, com a mesma paixão que eu falava sobre projetos arquitetônicos. Você é muito focado, ela comentou um dia, observando-me revisar plantas enquanto comia. Aposto que é daqueles que não para quieto. Digamos que descobri recentemente o valor de investir em mim mesmo. Respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Ela me estudou por um momento como se conseguisse ler nas entrelinhas. Tem uma história aí, não tem? Todo mundo tem. Sorri de leve. A diferença é o que fazemos com elas. Os almoços se transformaram em cafés após o expediente. Helena me contava sobre casos médicos desafiadores. Eu compartilhava sobre as complexidades dos projetos sustentáveis. Havia uma leveza naquelas conversas que eu não experimentava há muito tempo. Sabe o que gosto em você, Marcelo? Ela disse numa noite, enquanto caminhávamos pelo parque. Você não tenta impressionar. É só real. Cansei de fingir ser alguém que não sou. Confessei. A vida é curta demais para máscaras. Ela parou de andar e me encarou. Já passou por algo difícil, não passou? Passei. Mas também descobri que o difícil às vezes é necessário para chegarmos onde deveríamos estar desde o início. E onde você deveria estar? Ela perguntou, curiosa. Ainda estou descobrindo. Mas pela primeira vez em muito tempo, estou gostando do caminho. Helena sorriu e continuamos andando. Não havia pressa, não havia cobranças. Apenas 2 pessoas se conhecendo, sem a pressão de expectativas ou fantasias. Era simples, honesto e surpreendentemente curativo. Pela primeira vez desde que deixei São Paulo, permiti que alguém visse além do profissional bem-sucedido. E ela não recuou. Ela ficou. Estava jantando com Helena em seu apartamento quando meu celular tocou. Número desconhecido. Ignorei. Tocou novamente. E mais uma vez. Atende. Helena sugeriu, notando minha atenção. Pode ser importante. Atendi com relutância. Alô? Marcelo, sou eu. A voz de Marina estava embargada. Por favor, não desligue. Marina, já conversamos sobre isso. Minha paciência estava no limite. Eu sei. Ela falava rápido, desesperada. Mas você não entende. Terminei meu emprego, estou morando com meus pais de novo. Não consigo seguir em frente sabendo que joguei fora a melhor coisa que tive. E o que você espera que eu faça com essa informação? Perguntei, mantendo o tom neutro. Só uma chance. Uma única chance de provar que mudei. Ela soluçava agora. Você era meu futuro, Marcelo. Marina, escuta bem o que vou dizer porque é a última vez. Respirei fundo. Você não me amava. Você amava a ideia de segurança que eu representava. A diferença é que eu descobri meu valor sem você, enquanto você descobriu o seu através da minha ausência. Não é verdade. Ela protestou fracamente. É sim. E sabe qual é a parte mais libertadora disso tudo? Eu não guardo rancor. Genuinamente não guardo. Você me mostrou que eu merecia algo real, algo verdadeiro. E foi exatamente isso que encontrei.
Você está com outra pessoa. Não era uma pergunta. Estou conhecendo alguém que sabe meu nome, que me valoriza por quem sou, não pelo que proporciono. Alguém que escolhe estar comigo todos os dias, conscientemente. Silêncio do outro lado da linha. Marina, você não me perdeu. Você nunca me teve de verdade. E quando finalmente aceitar isso, vai conseguir seguir em frente. Mas não será comigo. Nunca mais será comigo. Marcelo, Ela tentou continuar, mas interrompi. Cuida de você. Encontra alguém que te faça feliz de verdade. Mas me faz um favor. Essa é a última vez que entramos em contato. Não me procure mais. Não me ligue. Não apareça. Acabou, Marina. Definitivamente acabou. Desliguei antes que ela pudesse responder e bloqueei o número imediatamente. Helena me observava da cozinha, apoiada no balcão com os braços cruzados. Tudo bem? Ela perguntou suavemente. Tudo ótimo. Me levantei e caminhei até ela. Finalmente tudo está exatamente como deveria estar. Ela me abraçou sem fazer mais perguntas. E naquele silêncio confortável, percebi que havia fechado definitivamente um capítulo doloroso da minha vida. Não com raiva ou amargura, mas com a clareza absoluta de quem sabe o que merece e não aceita menos do que isso. 3 meses se passaram desde aquela última conversa com Marina. Minha parceria com Patrícia estava atingindo patamares que jamais imaginei. Nosso mais novo projeto, um complexo residencial com tecnologia de energia solar integrada, havia chamado a atenção de investidores internacionais. Marcelo, precisamos conversar sobre uma proposta. Patrícia entrou na sala de reuniões com uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam. Um grupo de investidores de Belo Horizonte quer replicar nosso modelo em outras capitais. Eles querem que você comande tecnicamente toda a operação. Isso é enorme, murmurei, absorvendo a informação. É mais que enorme. É o reconhecimento do seu talento em escala nacional. Ela abriu um laptop mostrando números impressionantes. Estamos falando de 15 empreendimentos nos próximos 2 anos. Aceitei sem hesitar. Nos meses seguintes, viajei por diversas cidades apresentando projetos, negociando com prefeituras, fechando parcerias estratégicas. Cada conquista profissional era uma confirmação de que minha decisão de recomeçar havia sido acertada. Recebi convites para palestrar em universidades federais sobre arquitetura sustentável e viabilidade econômica. A primeira foi na UFPR, um auditório lotado com estudantes e profissionais da área. Como o senhor mantém a inovação sem comprometer o orçamento? Um estudante perguntou durante o debate, deixando de pensar pequeno. Respondi com convicção. Quando você entende seu verdadeiro valor, para de aceitar projetos que não te desafiam. E quando se desafia de verdade, as soluções inovadoras aparecem naturalmente. A plateia aplaudiu. Após a palestra, diversos arquitetos me abordaram querendo trocar experiências. Distribuí cartões. Marquei reuniões futuras. Senti pela primeira vez o gosto do reconhecimento profissional genuíno. Uma revista especializada em construção civil me procurou para uma entrevista de capa. Durante a sessão de fotos, o fotógrafo comentou algo que me marcou. Você tem uma presença diferente. Não parece alguém que nasceu nesse mundo do sucesso. Parece alguém que conquistou cada centímetro. É exatamente isso. Sorri. Cada conquista aqui tem gosto de vitória pessoal. A matéria saiu 2 semanas depois com o título Marcelo Costa, o arquiteto que revolucionou a construção sustentável no Sul. A foto de capa me mostrava em frente ao maior empreendimento que projetei, de terno azul marinho, braços cruzados, olhar firme e confiante. Helena emoldurou a revista e pendurou na parede do consultório dela. Estou namorando uma celebridade agora. Ela brincou, mas havia orgulho genuíno em seus olhos. Eu não era mais aquele homem destruído que fugiu de São Paulo. Eu era alguém completamente novo. Alguém que transformou dor em propósito e propósito em legado. 1 ano e meio havia se passado desde que deixei São Paulo. Helena e eu estávamos jantando quando ela me surpreendeu com uma pergunta inesperada. Você já pensou em casar de novo? Ela perguntou casualmente, cortando o salmão no prato. Penso. Respondi honestamente, mas só se for com a pessoa certa.
Alguém que me faça sentir que vale a pena arriscar novamente. E eu sou essa pessoa? Ela me encarou com aqueles olhos castanhos que aprendi a amar. Você é exatamente essa pessoa. Segurei sua mão sobre a mesa. Você nunca me confundiu com ninguém, Helena. Nem uma vez. Ela sorriu daquele jeito que iluminava qualquer ambiente. Então acho que precisamos começar a planejar algo, não é? 3 meses depois, organizamos um casamento intimista numa vinícola nos arredores de Curitiba. Apenas 40 pessoas, todas especiais e verdadeiras. Meus pais, meu irmão, amigos próximos, colegas de trabalho que se tornaram família. Patrícia foi madrinha. Você conseguiu, cara. Meu irmão me abraçou antes da cerimônia. Transformou tragédia em triunfo. Só fiz o que precisava ser feito. Ajeitei a gravata no espelho. Escolhi não ser vítima. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando Helena entrou, meu coração acelerou de uma forma completamente diferente do que senti naquele casamento que nunca aconteceu. Isso era real. Isso era verdadeiro. Marcelo, você me ensinou que recomeçar não é desistir, ela disse durante os votos. É ter coragem de buscar o que realmente merece. E eu mereço você tanto quanto você me merece. Não consegui segurar as lágrimas. Eram lágrimas de gratidão, de cura, de felicidade genuína. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam, recebi uma mensagem no Instagram. Era de um perfil que não seguia. Abri por curiosidade. As fotos estavam públicas. Marina havia visto. A mensagem era curta. Você parece realmente feliz. Eu sinto muito por tudo. Mostrei para Helena. Ela leu e simplesmente disse: E aí, vai responder? Não preciso. Bloqueei o perfil e guardei o celular. Hoje não é sobre passado. É sobre presente e futuro. Helena me puxou para dançar. A música era suave, o clima perfeito. Olhei ao redor e vi pessoas genuínas celebrando um amor verdadeiro. Não havia fingimentos, não havia máscaras, não havia nomes errados. Obrigado. Sussurrei no ouvido de Helena enquanto dançávamos. Por quê? Ela perguntou confusa. Por saber meu nome, por me escolher todos os dias, por ser real. Ela riu e me beijou no meio da pista. E naquele momento, compreendi que a melhor vingança nunca foi fazer Marina se arrepender. Foi construir uma felicidade tão autêntica que o passado simplesmente deixou de importar. 2 anos completos desde aquela manhã na varanda. Helena estava grávida de 5 meses da nossa primeira filha. Estávamos escolhendo o nome numa tarde de sábado, deitados no sofá da nossa casa nova. E se for Cecília? Helena sugeriu, passando a mão na barriga. Cecília Costa. Repeti em voz alta, sentindo o peso bonito do nome. Perfeito! Meu celular vibrou. Era Patrícia. Marcelo, preciso que venha ao escritório agora. Tem alguém aqui querendo falar com você. É sábado, Patrícia. Pode esperar segunda? É sobre aquela pessoa do seu passado. A voz dela ficou séria. Acho melhor você resolver isso de uma vez. Cheguei ao escritório meia hora depois. Marina estava sentada na recepção, visivelmente mais magra, cabelos desalinhados, roupas simples e surradas. Quando me viu, levantou rapidamente. Marcelo, O que você quer, Marina? Cortei, sem entrar na sala. Fui muito claro sobre não me procurar. Eu só queria ver você uma última vez. Sua voz tremia. Queria dizer que você estava certo sobre tudo. Eu nunca te valorizei. Nunca soube o que tinha. E descobriu isso depois de me ver feliz nas redes sociais. Cruzei os braços. Depois de ver que segui em frente e construí algo real. Não é isso. Ela enxugou lágrimas que caíam. Estou aqui porque finalmente entendi que não posso consertar o que quebrei. Vim pedir desculpas de verdade, sem esperar nada em troca. Olhei para ela sem raiva, sem mágoa, apenas com uma indiferença tranquila que me surpreendeu. Marina, eu te perdoei faz tempo. Não por você, mas por mim, porque carregar ressentimento só me atrapalharia. Respirei fundo antes de continuar. Você me chamou pelo nome errado naquela manhã e, ironicamente, foi a coisa mais certa que poderia ter feito. Como assim? Ela franziu a testa confusa. Me mostrou que eu estava vivendo uma mentira confortável. Me forçou a buscar algo verdadeiro. Hoje eu tenho uma esposa que me ama de verdade, uma filha a caminho, uma carreira brilhante.
Tenho paz, Marina. Tenho felicidade real. Ela baixou a cabeça, absorvendo cada palavra. Então, obrigado. Dei um passo em direção à porta. Obrigado por não saber meu nome quando mais importava. Me libertou para encontrar quem realmente sabe. Marcelo, você merecia coisa melhor desde o início. Ela sussurrou. Eu sei. E foi exatamente isso que encontrei. Saí do escritório sem olhar para trás. Dirigi de volta para casa, onde Helena me esperava com um sorriso e planos para o quartinho da Cecília. A vingança nunca foi destruir quem me machucou. Foi construir uma vida tão plena que o passado se tornou apenas uma nota de rodapé na história do meu sucesso. A história de Marcelo nos ensina que a verdadeira vingança não está em destruir quem nos machucou, mas em construir uma vida tão plena que o passado perde completamente sua importância. Quando Marina o chamou pelo nome errado, ela inadvertidamente o libertou de uma relação falsa e o empurrou para uma jornada de autodescoberta e crescimento. O que poderia ter sido o fim se transformou no começo de algo extraordinário. A transformação de Marcelo mostra que investir em si mesmo é a melhor resposta para qualquer traição ou decepção. Ele não perdeu tempo investigando, expondo ou se vingando ativamente. Simplesmente escolheu desaparecer, reconstruir sua vida e se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando Marina finalmente percebeu o que perdeu, já era tarde demais, e Marcelo estava tão à frente que ela se tornou irrelevante na história do sucesso dele. E você? O que faria no lugar do Marcelo? Teria a mesma coragem de simplesmente sumir e recomeçar do zero? Conta aqui nos comentários qual parte da história mais te impactou e se você já passou por algo parecido. Sua opinião é muito importante e ajuda o canal a crescer. Amanhã tem vídeo novo com mais uma história emocionante que vai te fazer refletir sobre relacionamentos e vingança. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua presença aqui faz toda a diferença.